Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, segunda-feira, dia 6 de novembro, nós vamos meditar o Evangelho da liturgia de hoje, o Evangelho de São Lucas, capítulo 14, versículos 12, 13 e 14. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, dizia Jesus aos chefes dos fariseus, que o tinham convidado: quando tu deres um almoço ou um jantar, não convides teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem teus vizinhos ricos, pois estes poderiam também convidar-te, e isso já seria a sua recompensa. Pelo contrário, quando deres uma festa, convida os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos. Então tu serás feliz, porque eles não te podem retribuir. Tu receberás a recompensa na ressurreição dos justos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, aqui é Paulo Barbosa. Eu quero iniciar essa segunda-feira louvando ao Senhor pela vida de cada um de vocês. O meu coração se alegra muito e eu tenho certeza que muito mais o coração do Senhor quando vocês testemunham o que a palavra de Deus tem feito na vida de vocês. Quando eu posso testemunhar o que a palavra de Deus tem feito na minha vida. Essa mudança é uma mudança tão maravilhosa que ela acontece de dentro para fora. E se cada um observar, todos vão ver que aos poucos o Senhor vai nos moldando. Ele vai mudando o nosso interior, assim como Jesus trabalhou na vida dos discípulos. Ele trabalha na nossa vida também através da sua palavra. Eu tenho certeza, se você quiser, você pode até testemunhar aí nos comentários da pregação de hoje, atitudes, palavras mal faladas, coisas que você fazia e que hoje você não faz mais porque a palavra de Deus está te moldando. A palavra de Deus, ela nos molda. E isso nós devemos louvar e agradecer ao nosso Deus de todo o coração. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Nós estamos chegando a 8.000 inscritos. Compartilhe essa pregação e me ajude a evangelizar. O evangelho de hoje, ele vai falar de recompensa. Nós temos meditado esses dias, esse encontro, esse convite que Jesus aceitou para ir na casa de um chefe dos fariseus para uma refeição. E ali o Senhor vai nos ensinar muitas coisas. Como nós meditamos ontem, daquele que for o último, que seja o primeiro. Como nós meditamos daquela cura que o Senhor realizou, daquele homem na casa também desse chefe dos fariseus. E Jesus, ele sempre vai falar daquilo que ele estava vendo, de situações que aconteciam e que serviam de exemplo e de caminho para Jesus evangelizar. Então Jesus, ele observou muito bem tudo o que acontecia naquele dia daquela cerimônia, naquele dia daquele almoço que aquele chefe dos fariseus ofereceu para Jesus, para os discípulos e para muitos outros convidados. Quando Jesus fala daquele que foi convidado para sentar lá no último lugar que nós meditamos ontem, e hoje Jesus vai fechar esse grande ensino dizendo algo muito especial sobre a recompensa que nós devemos buscar. Jesus, ele vai olhar para aquele chefe dos fariseus e vai dizer para ele que quando ele desse um almoço ou um jantar, que ele não convidasse os amigos, irmãos, parentes, vizinhos ricos, que ele não convidasse essas pessoas, porque essas pessoas tinham condição de retribuir o convite. Essas pessoas que foram convidadas
automaticamente sentiriam como um dever de convidá-lo também para ir nas suas festas. E as festas, então, elas giravam em torno daqueles que eram convidados e que depois podiam retribuir o convite. Em torno das pessoas que faziam parte do círculo de amizade daquele chefe dos fariseus. E Jesus fala então: não convide essas pessoas, porque eles também vão poder te convidar e você já estaria recebendo a sua recompensa. Mas pelo contrário, quando você der uma festa, sabe como Jesus estivesse dizendo na próxima festa? Convide os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos, os desprezados, as prostitutas. Convide aqueles que não podem te retribuir, para que você possa receber a recompensa do céu, a recompensa na ressurreição dos justos. Meu irmão e minha irmã, essa palavra hoje é uma palavra direta para o nosso coração, para dizer que nós devemos buscar a recompensa que só o Senhor pode nos dar. Porque se nós fazemos o bem, aquele que pode nos retribuir, nós não vamos ter recompensa nos céus. Se nós só colocamos na nossa vida aqueles que têm algo para nos dar, nós não vamos receber recompensa nos céus, porque vamos receber a recompensa aqui na terra. E Jesus nos chama então a estender a mão, a colocar na nossa vida justamente aquelas pessoas que não podem nos dar de volta. Colocar na nossa vida, no nosso dia a dia, aquelas pessoas que não têm nada para nos oferecer. Porque quando nós ajudamos alguém, quando nós estendemos a mão para alguém que não pode nos dar em troca, nós estamos acumulando tesouros no céu. E aí sim, isso vai agradar o coração do Senhor. E sabe por que o Senhor fala isso? Porque Jesus, ele foi o primeiro a nos dar esse grande exemplo. Jesus, ele deu a vida por cada um de nós quando nós não tínhamos nada para oferecer para ele. Jesus nos amou quando nós não tínhamos amor para dar a ele. Jesus nos perdoou, nos purificou quando nós não tínhamos nada, quando estávamos vazios de tudo e não poderíamos retribuí-lo. Por isso, ele foi exaltado pelo Pai e recebeu o nome que está acima de todos os nomes. E o ensinamento de Jesus, ele vai contra aquilo que nós aprendemos no nosso dia a dia, mas que traz a verdadeira riqueza. Se nós queremos os tesouros do céu, nós temos que buscar aquilo que é do céu. O Senhor nos ensina a não ajudar ninguém por interesse, a não fazer nada para alguém pensando que aquela pessoa vai nos dar algo depois. Mas o Senhor nos ensina a nos esvaziar de nós mesmos e deixarmos que a nossa vida seja conduzida, seja pautada pelo seu amor, pela sua graça, pela sua misericórdia e por sua bondade. Por isso que Jesus ensinou os discípulos: dai de graça aquilo que de graça recebestes. E esse valor é um valor que todos nós cristãos precisamos lutar todos os dias para nós termos e pedir ao Senhor esse dom da gratuidade, dar de graça, não se preocupar em querer elogios, não se preocupar em querer ter algo em troca. É por isso que nós como cristãos somos chamados a ajudar o nosso próximo, a ajudar uma pessoa que está passando uma situação difícil, porque essa pessoa não pode nos retribuir. E quando nós ajudamos quem não pode nos retribuir, nós estamos fazendo isso em nome do Senhor,
e Ele nos honra. Você pode ter certeza, o Senhor nos honra quando nós fazemos as boas ações, quando nós agimos, não pensando em retribuição na terra, mas pensando em exaltar, glorificar e testemunhar o nome do Senhor. E a verdade que o Senhor nos garante nessa palavra é que tudo que nós fizermos pelo nosso irmão, em nome dele, não vai ficar sem recompensa no céu. Não vai ficar sem recebermos o galardão, a herança do céu na nossa vida. O mundo precisa disso, meus irmãos e minhas irmãs. E nós somos chamados, independente se temos pouco ou muito. O importante é aquilo que nós temos, nós lembrarmos que foi o Senhor que nos deu. E se Ele nos deu, é para nós fazermos o bem. É para nós espalharmos essa mensagem de amor, de desapego. Porque nós cristãos não podemos ser apegados, não podemos colocar nenhum bem material, nada desse mundo como sendo a nossa segurança. A nossa segurança tem que estar no Senhor. E quando eu li essa palavra, eu lembrava muito da minha infância, lá na vila que mamãe mora, e nós como uma família muito grande, e os vizinhos, todos nós muito pobres, mas nunca aconteceu de um pedir para o outro um pouco que não era dado. Era uma xícara de pó de café, era um pouco de açúcar, de arroz, de feijão. E ali um ia ajudando o outro. E não faltava para ninguém. Porque a palavra de Deus é muito clara. O pouco com Deus é muito. E quando nós temos coragem de repartir o nosso pouco, isso se transforma em bênção. Quando nós temos coragem de abrir mão do nosso egoísmo para ajudar aquele que precisa. E essa ajuda, meus irmãos e minhas irmãs, é em todos os sentidos. No sentido material, no sentido espiritual, sabe? Quando você é chamado, de repente, para parar um pouco a sua correria, para ouvir um desabafo de alguém, isso é um sinal do amor de Deus. O ouvir está deixando a pessoa desabafar, falar daquilo que ela está sentindo. Isso também é um ato de amor, um ato de misericórdia. Quando você vai fazer uma oração para alguém, quando você, como servo e serva de Deus, vendo alguém passar uma necessidade, e às vezes nós não temos condições materiais de ajudar, mas nós chamamos outras pessoas. Eu vivi essa experiência uns dias atrás, de uma pessoa que estava precisando de algumas coisas que eu sozinho não podia. Então eu chamei outros irmãos, e ali um ajudou um pouquinho, outro ajudou outro pouquinho, e graças a Deus conseguimos estender a mão para aquela pessoa. E é assim. E na vida espiritual, em quantas situações você já pode ter deparado que você não podia resolver o problema daquela pessoa, mas você podia ouvir, e pode e deve ser instrumento de Deus para levar aquela pessoa para Deus, para levar aquela pessoa para a igreja, para dar uma orientação para aquela pessoa, de buscar um sacerdote, de buscar alguém que possa rezar por ela, que possa abençoar a vida dela. Esse é o nosso chamado. Esse é o caminho que nós devemos percorrer. Nós, como cristãos, temos que lembrar que aqui na terra nós vamos passar aflições, como o próprio Senhor disse. Aqui na terra nós vamos viver, sim, momentos difíceis. Mas existe uma recompensa. Existe um prêmio para aqueles que agem conforme a vontade do Senhor. Então, seja um instrumento de Deus.
Não buscamos nada desse mundo. Não buscamos os elogios, as honras desse mundo. Buscamos ser servos de Deus. E enquanto mais nós nos fizermos servos de Deus e servos dos nossos irmãos, mais a graça de Deus vai estar sobre a nossa vida. Todas as vezes sem exceção, que nós ajudamos alguém, nós estamos estendendo a mão para o próprio Senhor. Todas as vezes que nós deixamos de ajudar alguém, nós estamos deixando de estender a mão para o nosso próprio Senhor Jesus. Eu quero convidar você para fazer essa experiência. Eu já falei aqui uma outra vez, mas quero repetir porque muitas pessoas não ouviram. Faça essa experiência do bem. Se perto da sua casa tem um asilo, um lar vicentino, uma APAE, um lugar que cuida de crianças carentes, de pessoas carentes, vá lá, faça uma visita, leve a sua família, veja como você pode ajudar. Eu te garanto, fazer o bem é a melhor coisa que nós podemos fazer, porque quando nós fazemos o bem para alguém, primeiro que recebe esse bem somos nós. Quando nós ajudamos alguém, somos nós que nos sentimos preenchidos por uma gratidão, por um amor tão grande. E isso que movia o coração do Senhor, porque todas as vezes que o Senhor tinha compaixão e usava de misericórdia, Ele se colocava no lugar daquela pessoa. E o mundo precisa disso. O mundo precisa de homens e mulheres de Deus que testemunhem a verdade e que sejam esses instrumentos do Senhor para levar o amor, o perdão e a bênção de Deus onde colocar os pés. Eu te convido então, vamos à nossa oração. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Senhor Jesus, obrigado, meu Deus. Obrigado porque o Senhor é um Deus de amor, de misericórdia. Um Deus que nos mostra todos os dias esse caminho até a eternidade. E hoje, Senhor, de uma maneira muito especial, eu quero te pedir para mim e para cada pessoa que está ouvindo essa pregação e participando dessa oração. Dai-nos esse coração bondoso, Senhor. Que o nosso coração seja semelhante ao seu. Que nós, Senhor, possamos estar prontos a servir. Que nós não busquemos os elogios, os aplausos, as recompensas aqui da terra, mas que possamos estender a mão, Senhor, e ajudar aquele que não pode nos recompensar, aquele que não pode nos dar nada em troca, para que assim possamos ter a certeza que a recompensa virá do céu, a recompensa virá do Senhor. Não deixe, Senhor, que sejamos avarentos, que sejamos egoístas, mas que possamos entender o exemplo que o Senhor deixou aqui na terra. Fazer o bem, semear o bem, ajudar o próximo e deixar que o seu amor possa fluir no nosso coração e que esse amor ao próximo seja um sinal de cura, seja um sinal de restauração, de vida para cada um de nós. Amém, amém e amém. Nós estivemos reunidos e vamos permanecer unidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Até amanhã, se o Senhor nos permitir.